menos de 4 anos, o Ministério da Educação teve 5 ministros diferentes comandando a pasta. Na dança das cadeiras, o ensino no Brasil foi vitimado por escândalos. Depois de 4 trocas de ministros no atual governo, eu diria que não houve nenhuma política educacional realmente implementada. Porque é difícil quando começa um ministro, na mesma hora se troca e aí não se dá continuidade. Então, tanto a educação básica como o ensino médio, como a educação superior, estão, eu diria, muito perdidas. Quer dizer, houve quase que um desmonte institucional, além da total falta de recursos, sobretudo, eu diria, para as universidades públicas. Mas o golpe mais forte contra a educação foi a pandemia. O setor foi um dos mais atingidos com a Covid-19. A resposta do Ministério da Educação demorou muito tempo para acontecer, para ter qualquer iniciativa de apoio às escolas na pandemia. E quando aconteceu, foi numa quantia irrisória, né? Então, o repasse de recursos chegava a ser de R$4 por aluno, que é muito distante do custo por aluno que a gente tem, que é na casa de R$4, R$5 mil. Estudantes foram obrigados a acompanhar aulas de casa e não frequentar mais o ambiente escolar. Professores, educadores e gestores tiveram que criar em um curto espaço de tempo uma metodologia de ensino à distância que não prejudicasse o aprendizado dos alunos. Sou a professora Lenilda Ribeiro e na aula de hoje trago algumas dicas de como melhorar sua redação. Um grande desafio para um país que ainda estudava a possibilidade de implementar o ensino à distância. O que a gente sabe é que o ensino remoto, ainda que ele apoie esses estudantes num momento de desconexão, de quebra de vínculo com a escola, de falta de uma oferta, de um contato com professores, estudantes e mesmo de as próprias aulas, eles reduzem os efeitos da pandemia, né? Então ajudam a ensinar alguma coisa e trabalhar a socialização, desenvolvimento integral dos estudantes, mas não tem a mesma qualidade das aulas presenciais. Para os alunos, o desafio também foi imenso. As escolas tiveram que fechar as portas. Em casa, muitas crianças e adolescentes não tinham computadores ou dispositivos para assistir às aulas. Outro problema enfrentado foi a conectividade. Diversas famílias não tinham acesso à internet. Com isso, o país viu um aumento na evasão escolar. Durante a pandemia eu perdi sim um pouco a vontade de estudar, mas pela falta de contato, eu não tive contato com os meus professores, não tinha contato com os meus colegas, e como eu era caloura, eu não tinha tido a UNB ainda, essa experiência, e isso fez muita falta e acabou me desmotivando bastante. A maior dificuldade que eu encontrei foi talvez a conexão, às vezes não pegava, o professor não conseguia ouvir a gente não conseguia ouvir o professor. E, além dessas dificuldades técnicas, a maior dificuldade foi fazer amigos. Quando a gente olha para as avaliações, mesmo os estudantes que tiveram algum tipo de aula no formato remoto ou híbrido, tiveram uma queda de aprendizagem em relação ao que os estudantes tinham anteriormente. Segundo informações da primeira etapa do Censo Escolar 2021, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre 2019 e 2021, mais de 650 mil crianças de até 5 anos saíram da escola. O índice de crianças matriculadas em creches caiu 9%. A queda mais expressiva foi registrada na rede privada, que apresentou uma redução de 21,6%. Na rede pública, a queda foi de 2,3%. Em todas as etapas da educação, foram registradas em 2021 46,7 milhões de matrículas, cerca de 627 mil a menos em comparação a 2020. Dados do Fundo das Nações Unidas, Unicef, apontam que o número de crianças e adolescentes fora das escolas subiu de 1,1 milhão em 2019 para mais de 5 milhões em 2020. A recuperação da aprendizagem vai ser um dos maiores desafios a ser enfrentado pelo país em 2023, assim como a melhoria da qualidade de ensino. Falar de melhorias da política educacional passa primeiro por consolidar essa base nacional comum, né? Ser divulgada, entendida, questionada, refletida pelos agentes que vão colocá-la em prática, ou seja, por nós, professores. Precisamos cada vez mais fazer com que essa base seja
compreendida e traduzida em ações práticas dentro de sala de aula. Excluindo-se o montante destinado à conectividade inicialmente, projetados para serem pagos em 2021, mais 6,8 bilhões foram autorizados para a educação básica em 2022. Mas, no primeiro trimestre do ano, apenas 256 milhões de reais foram executados, percentual inferior a 4%. De 2016 a 2018, em média, a despesa anual com a educação alcançou cerca de 143 bilhões. Já a média dos últimos 3 anos situou-se em aproximadamente 124 bilhões, ou seja, houve uma redução de quase 14%. Observe-se que, apesar dessa redução geral, as despesas obrigatórias, como aquelas com o pessoal ativo e a complementação da União ao Fundeb, apresentaram um crescimento aproximado de 7%, enquanto as despesas discricionárias, os investimentos e as despesas de custeio, diminuíram cerca de 30%. Ao se dirigir o olhar para as principais subfunções, constata-se que as despesas com o ensino superior tiveram redução no período de 7%, em média. Já as com o ensino profissional diminuíram 4% e as com a educação básica diminuíram quase 3%. Este ano, o Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação. O SNE pretende alinhar e harmonizar políticas, programas e ações da União, do Distrito Federal, de estados e de municípios em articulação colaborativa dos entes da Federação na área educacional. Entre os objetivos do programa estão a universalização do acesso à educação básica de qualidade, garantia de infraestrutura adequada para as escolas públicas e o cumprimento do piso salarial profissional nacional para o Magistério Público da Educação Básica. Nós esperamos que com a criação do Sistema Nacional da Educação, nós tenhamos dado um passo verdadeiramente revolucionário na educação brasileira, para que a gente possa ter padrão de qualidade, possa ter uma qualificação melhor dos professores, tenhamos mais aperfeiçoamento de todos os cursos e com priorização em cursos profissionalizantes, ensino médio em tempo integral. Já está provado que essa é a fórmula do sucesso. Nenhum país do mundo cresceu, prosperou, progrediu, melhorou sua qualidade de vida sem que investisse maciçamente na educação pública. De acordo com o autor do projeto, o senador Flávio Arntz, a medida é necessária para que a educação seja a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. O parlamentar citou pontos que considera fundamental que sejam abordados na educação. Um deles é o acesso do aluno à escola, busca ativa, transporte e outros aspectos. Permanência do aluno na escola, merenda, escola acolhedora, bonita, né? Educação em tempo integral. Um terceiro aspecto é a conectividade, de acordo com a nova realidade do Brasil. O quarto aspecto é a valorização do professor, dos profissionais da educação. Sempre. Um quinto aspecto é também a parte da recomposição da aprendizagem. E um outro aspecto essencial é a infraestrutura das escolas e a valorização do ensino superior e pós-graduação. Como fazer isso? Articulando o governo federal, estados e municípios pela aprovação da lei do Sistema Nacional de Educação. O novo ensino médio, que já começou a ser implementado este ano e deve ser concluído até 2024, também é outro desafio para a área. Uma das mudanças do novo modelo é o aumento da carga horária, além de itinerários diferentes de acordo com as afinidades do estudante. Segundo o Ministério da Educação, já foram investidos mais de 2 bilhões na mudança. Mas, de acordo com esse especialista, existem mais desafios a serem enfrentados no próximo governo. É maximizar a aplicação dos recursos adicionais aportados pela União no Fundeb, de maneira a melhorar a qualidade da educação básica, com ênfase no enfrentamento das graves consequências advindas da pandemia de Covid-19, que afastou das escolas por mais de um ano os alunos da camada mais vulnerável da população. O segundo
é recuperar os recursos necessários para a adequada manutenção das atividades das universidades e institutos federais de ensino, bem como retomar a capacidade de investimento dessas instituições. Afinal, não se pode desconhecer que a educação é a base para a retomada do necessário desenvolvimento social e econômico do país.